Bom dia, boa tarde, grande no nono ano, sala 16A, sala 16B, sala 16C. Seja bem-vindo ao ano de 2021, com as aulas de Geografia com o professor Alfredo e o professor, a tendência é ser o professor Paulo. Dentro da aula eu vou explicar o porquê. Gente, estava morrendo de saudade de vocês, espero que seja o mesmo. Nós estamos vivendo ainda a pandemia, não é isso? Estão sabendo aí, vocês estão tudo atualizados, globalização é isso mesmo, nós vamos falar muito dela, ver ponto positivo e negativo. A tendência das nossas aulas, como vocês são do nono ano, seria aula presencial. Nós professores ainda fomos para a escola, mas a pandemia chegou e jogou tudo por água abaixo. Aumentaram os índices de contaminação e de óbito, não é isso, de morte. A prefeitura não teve outra saída a não ser suspender as aulas que seriam presenciais do quinto e o nono ano, porque esse é o ano do SAEB, a gente sempre falou para vocês, não é isso? Que veio o IDEP, que é o sistema de avaliação, não é isso? Da educação básica. Então seria melhor que o aproveitamento, não há dúvida que presencial seria melhor. Então vocês iam assistir aulas presenciais, as turmas seriam divididas em duas, então 16A seria dividida em duas, a metade assistia aula, então dia outro assiste outro horário, com a B e a C seria do mesmo jeito. Mas aí a prefeitura não teve outra saída, nós tivemos que voltar para as aulas remotas. Agora teve mais tempo de um planejamento, as outras turmas ficariam híbrida, seria aula via professor com videoaula e algumas, para tirar dúvida, o professor estaria na escola, o aluno em horário marcado, determinado pela escola, ele iria até a escola, o professor poderia fazer individual ou com um grupo pequeno de alunos para resolver. Mas no caso de vocês, que é do nono ano, seria direto. Qual a diferença em relação ao ano passado? Não tem mais aula via TV. As aulas todas vão ser videoaula, mas do professor de vocês, da escola de vocês, do Marcílio Rangel. Geografia sou eu, nós vamos ter 2 aulas por semana. No ano passado, um pouco desse ano, né, isso era dia de terça. Agora eu ainda não sei qual é o dia. Direção com a coordenação vai passar o calendário para vocês. 2 aulas de geografia. O que eu sei de certeza que nossas aulas agora modificaram no sentido remota, começa às 7h30, uma aula de um professor até 8h30, depois entra outro professor e dá a segunda aula, nós temos um intervalo, vocês têm um intervalo em casa, te levanta, toma água, vai no banheiro, aquela história toda, não é isso? Depois mais 2 aulas, de 10 a 11 e de 11 a meio-dia. Um intervalo de 2 horas, tomar um banho, almoçar, dar uma descansada. Retornamos 2 horas, certo? Aí de 2 às 3, de 3 às 4 e de 4 às 5. 3 aulas à tarde. Porque até 5 horas, se no ano passado era até 4h30. Porque nosso intervalo de 1h30 agora passou para 2 horas. Então vocês vão ter 2 horas em casa para dar mais um tempo, tá certo? Mas as aulas vai ser daquela maneira, com horário determinado, você vai pegar o horário, primeira aula matemática, segunda português, terceira geografia, quarta não sei o que, até a 7ª. O que eu de certeza são 7 aulas de segunda a sexta, tá certo? É dessa maneira que vai funcionar. Então é mais um desafio para nós, certo? Mas nós estamos aptos para superar esse desafio, com coragem e que seja prazeroso. Então vai ser dessa maneira. Continua a mesma maneira no sentido, eu gravo as videoaulas, certo? Eu faço as atividades, se tiver avaliação sou eu que vou fazer. O professor que é a tendência, se o professor Paulo, não tem certeza, quando eu fui fazer a aula de vocês, já coloquei o nome dele que era para ser ele, mas já vai ter mudança. Nós estamos aguardando a direção, não parecer ainda da SEMEC. Mas aí, se ele vier, vai continuar ou ele ou outro como era antigamente. Ele tem o primeiro contato nos grupos de WhatsApp com vocês, coloca lá as atividades, tá certo? As videoaulas, é ele que está nas plataformas lá com vocês para pegar presença, para aplicar avaliação. O que vai diferenciar, como vão ser 60 minutos cada aula, e eu vou gravar vídeo de 20 e poucos minutos, depois eu coloco atividade, vocês vão ter um tempo para responder, e aí eu entro no grupo com vocês, tá certo? Ou através de uma videoaula gravada, fazendo a correção da atividade, ou mesmo conversando com vocês, né, isso, e dizendo quais são as respostas, e vocês perguntando porque essa está certa, aquela está errada. De certeza que a partir de segunda-feira, 7h30, começam nossas aulas, certo? Então, gente, o que é que nós vamos ver no nono ano?
nós vamos trabalhar o contexto global, vamos começar pela globalização. Por isso que no ano passado nós falamos o que é uma ordem mundial, o que é geopolítica, porque era a base para a gente compreender o mundo na globalização, e nós podemos ver essa globalização, desculpa aí pessoal, pelo próprio pandemia que nós estamos passando, certo? O que é que ocorreu? Com a globalização, essa doença que surgiu em primeiro lugar na China, ela teve uma facilidade enorme de se expandir. Por isso que nós chamamos de pandemia. Ela está todo no globo. Ó, o globo aqui todo acorrentado. Ela chegou e fechou. Qual a vantagem? Porque nós estamos sabendo qual tipo de vacina, de pesquisa, como cada país está se saindo para a gente pegar como referência e desenvolver a nossa. A globalização, como nós falamos no aspecto econômico e político, mas ela chegou também a ser agora o quê? Social e cultural. Então ela tem suas nuances. No aspecto cultural predomina quem? A cultura dos países mais ricos. Pega o exemplo que eu sempre falo para vocês em sala de aula. Por que é que o inglês se torna a língua oficial do mundo? Porque o dólar é a moeda oficial do mundo. Porque a economia americana é a mais forte do mundo. E ela tem a maior força. Ela tem as maiores empresas globais, não é isso? E aí ela se impõe através das suas transnacionais. E aí vem o quê? Tipo de roupa, estilo de música, maneira de se viver, não é isso? Sociedade do consumo, tudo é dentro desse contexto. E por que nós falamos que é uma aldeia global? Porque o tempo é como se ele tivesse diminuído. No período das grandes navegações, os portugueses para chegar no Brasil era 6 meses. Hoje, qualquer país, tu chega o outro em 24 horas, com aviões, com velocidade do som. Então, isso é uma aldeia, diminuir o tempo, tá certo? E mesmo que não seja esse tempo, você ir fisicamente, pelos meios, né, isso, de infovia, você tem um contato imediato, instantâneo, por causa dessas redes de satélite, não é isso? De fibra óptica, aí vem o computador, vem a internet, isso tudo nos aproximou de certa forma, mas tem os seus consequências, e é isso que nós vamos ver durante esse ano. Então, nós falamos que o mundo ele vive dentro de um contexto geoeconômico. Nós temos o que nós chamamos de tríade. Na verdade, já estamos indo para umas 3, tríade quer dizer 3, mas nós vamos ter um quarteto aí, 4 países comandando o mundo. Mas dentro desse contexto da tríade, nós tínhamos o quê? Primeiro os Estados Unidos, que é o maior PIB do mundo, a maior economia. Qual era a sua influência no mundo? Sua influência era do continente americano. Influenciaria o Canadá e toda a América Latina. A gente falou muito sobre esse continente. Então a influência americana era aqui. A Europa Ocidental, que nós falamos um pouco e esse ano nós vamos falar bastante, certo? A Europa teria a influência em toda a Europa e na parte da África. E lá na Ásia nós teríamos o Japão como um polo econômico. Então eram esses países que até a década, mais ou menos, 2010, 2008, comandavam o mundo, desde após a Segunda Guerra Mundial, que entra uma nova ordem mundial. Acaba a ordem bipolar, que nós falamos muito ano passado, e entra na ordem multipolar. Por que é que ela está mudando? Porque a globalização ela é um processo contínuo do sistema capitalista, nos aspectos, como eu falei, político, econômico e agora social e cultural. Então ele é dinâmico, ele está mudando. Quem é que chegou para bagunçar isso com ele? A China. A China hoje é a segunda potência econômica do mundo e num prazo de 5 anos supera o PIB americano. Por isso que nós estamos vendo esse conflito. É que a China foi quem produziu o vírus em laboratório e espalhou para o mundo. Qual o interesse da China se ela vai se tornar, hoje ela é a segunda economia do mundo, vai se tornar a terceira economia do mundo? Se ela quer vender seus produtos para todo o globo. E se eu contamino os países, como é que esses países vão poder me comprar meus produtos? A China tem a maior população do mundo, 1 bilhão e 450 milhões. Ela depende muito de quem? Daqui do Brasil, da Argentina, da Oceania, da Austrália principalmente, um monte de países da África aqui. Ela precisa de matéria-prima para produzir. Então não tinha interesse. E por que tem essa história? Porque os Estados Unidos estão vendo que a China está se tornando e vai se tornar a maior economia do mundo. E isso incomoda os Estados Unidos, tá certo? Vamos pegar o exemplo. Desde que o Brasil, pós Segunda Guerra Mundial, o maior parceiro econômico do Brasil é quem? Os Estados Unidos. Nós vendíamos nossos produtos dos Estados Unidos e nós quem comprava mais dos Estados Unidos. Hoje, quem nos compra mais? É a China.
nosso maior parceiro econômico, hoje um terço, 35%, já passou de um terço, 35% de tudo que o Brasil vende é para a China. Nós compramos enormemente da China. Hoje os Estados Unidos é nosso segundo parceiro. E assim está acontecendo com os países da África. Pela primeira vez na história, a Europa Ocidental deixou de ser o grande parceiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quem vendia mais para a Europa. Agora quem vende mais para a Europa é a China. Quem compra mais da Europa era os Estados Unidos. Quem compra mais agora é a China. Então isso que nós chamamos de ordem mundial. A ordem está mudando. O centro econômico que um dia foi na Europa Ocidental, passou para os Estados Unidos e está indo em direção da onde? Do Oriente. Quem é seu principal ator? A China. E não esquecer que a Índia está um pouquinho aqui embaixo, com uma população de 1 bilhão e 350 milhões, já é a quinta economia do mundo e caminha para se tornar a terceira economia do mundo. Então esse é o que nós chamamos de embate geopolítico, o jogo de interesse no mundo. Quase tudo que se produz hoje depende da China. Presta atenção essa linha bem aqui. Essa linha é a linha que divide o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido. Ela é incoerente, porque ela está dividida no norte rico e o norte e sul. Quem divide o norte e o sul fisicamente, a linha imaginária, seria a linha do Equador, que cortaria mais ou menos daqui onde eu estou passando o mouse. Então pegaria a América Latina, que falou muito no ano passado, no hemisfério norte, pegava o norte da África, que nós falamos muito no hemisfério norte, e pegava esse. E olha onde a China está. Está nos países do sul, subdesenvolvido, mas ela caminha enormemente para onde? Os países desenvolvidos. O Brasil não tem tecnologia. Eu pego os países desenvolvidos, os verdes são os ricos, que tem o quê? Avanço em educação, saúde e tecnologia, pesquisa. O Brasil está fazendo a vacina. E que é a matéria-prima? É com o laboratório chinês. Nós só invasamos. Nós recebemos ela em pó, transformamos ela em líquido e invasamos. Por que isso? Porque nós não temos investimento em ciência e em pesquisa. A de Oxford, que é bem aqui na Inglaterra, nós vamos falar bastante dele, que também o Brasil vai comprar, porque nós não temos tecnologia, ela é produzida, os insumos é onde? Na China. A própria americana, os Estados Unidos estão desenvolvendo 3. 2 é parceria com quem? Com os chineses. Mas por quê? Só a China que tem tecnologia? Não. Acontece que a China chegou ao nível dos Estados Unidos e da Europa, dos países desenvolvidos, com mão de obra altamente qualificada e com infraestrutura que atrai empresas. E qual é o diferencial? É porque a China tem a mesma mão de obra qualificada, mas a mão de obra é mais barata para as empresas. As empresas americanas estão saindo aqui dos Estados Unidos e correndo para a China. Eu tenho a mesma infraestrutura que eu tenho nos Estados Unidos adotada pelo governo, eu tenho a mesma mão de obra qualificada. Agora, com um trabalhador aqui nos Estados Unidos, eu pago 3 na China. Então, eu produzo o meu produto na China e vou vender aonde? Nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Essa é a diferença da China, está todo mundo contra ela. Se fosse o Brasil que tivesse com desenvolvimento, todo mundo estaria para cima do Brasil. Entendeu? Se fosse a China que fosse o país, a primeira economia do mundo, e agora fosse os chineses estavam criticando os Estados Unidos. Esse é um jogo, um embate geopolítico entre os países. Certo? É um jogo econômico entre os países, por isso que gera isso. É isso que nós vamos ver durante esse ano. E vamos falar primeiro do que é globalização, quais são os seus aspectos positivos, negativos, e depois nós vamos para onde? Nós vamos falar da Europa. Lembra, no ano passado nós falamos de ordem mundial, capitalismo, socialismo, passamos para o continente americano e depois o africano. Agora, nosso foco depois de globalização é a Europa. Olha como ela é pequena, 10 milhões e meio de quilômetros quadrados. Só o Canadá na América do Norte tem 10 milhões. O Brasil tem 8 milhões e meio. Mas o que torna a China um continente? Pelos seus aspectos político, econômico e social. Ela é o berço da primeira e segunda revolução industrial. A revolução industrial nasce aí. A Inglaterra é o berço, foi o primeiro país que produziu em grande escala. É aqui onde surgiu a indústria. É aqui onde teve o quê? As grandes navegações. Pega o continente americano, pega anglo-saxônico, colonizado pelos ingleses e franceses. Eu pego a América Latina, todo descendente do latim. Então, o continente americano foi os ingleses, foi quem? Portugal, foi os espanhóis. Eles fizeram o neocolonialismo aonde? Na África. Depois que eles saem da América, eles se viram para a África. Depois eles vão para a Ásia. Aqui é o berço de quem? Da democracia.
Mas aqui também foi onde teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a Europa, fisicamente, ela faz parte da Eurásia. Olha como ele é ligado. Qual é uma das características para separar os continentes? Que é circundado por água. São terras emersas, não é isso? E separadas. Ela está ligada na Ásia, mas pelos seus aspectos que eu falei, político, econômico, social e cultural, ela é um continente. Então nós vamos falar muito sobre o continente europeu nesse ano. Depois dele nós vamos pegar um aviãozinho, não é isso? E vamos contornar aqui a África e vamos chegar à África. Mas pessoal, que nós não vamos direto pelo aqui, porque como nós vamos ver lá no decorrer do ano, aqui nós temos a Rússia, que é o maior país do mundo, e parte dela, quase 70%, está na Ásia, e outra parte está na Europa. E o foco nosso vai ser quem? Aqui na parte sul, que é quem? A China e a Índia. Está aqui, maior continente do mundo em área, por isso que tem suas subdivisões, Ásia Meridional, Ásia Oriental, se preocupa com o sistema, depois nós vamos falar direitinho. Aqui é o berço das 3 grandes religiões monoteísta, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Aqui é um caldeirão de conflito ético e cultural, certo? Mas aqui é a maior população do mundo. A China tem 1 bilhão e 450 milhões de pessoas. A Índia tem 1 bilhão e 350 milhões de pessoas. Mas o que vai o foco ser maior aqui? Porque a economia mundial está saindo da parte ocidental e está indo para onde? Para a parte oriental. Como eu falei para vocês, a China hoje é a segunda economia do mundo. Há 15 anos atrás, a economia chinesa era menor que a brasileira. Hoje ela é 14 vezes maior do que a brasileira. O Brasil vendeu em 2020 as exportações, não é isso? Eu não lembro direitinho, vou jogar um número aleatório. Digamos que foi 10 bilhões que o Brasil vendeu. A China só de máscara vendeu 12 bilhões. Ela é o maior parceiro do Brasil hoje. 35% de tudo que o Brasil vende é para os chineses. E hoje nós compramos muito da China. Então a economia, o eixo está voltando para cá. Por isso que o foco vai ser grande em cima da Ásia e principalmente dos chineses. E não esquecer que a Índia está aqui um pouquinho abaixo e que também já é hoje a 5ª economia e daqui a 5, 7 anos vai ser a 3ª economia do mundo. Vai ficar atrás da China e dos Estados Unidos. Mas também não podemos esquecer que aqui nós temos quem? O Japão, um país desenvolvido, já foi a 2ª economia do mundo, hoje é a 3ª. Nós temos os tigres asiáticos, que é um conjunto de países aqui. Singapura, Taiwan, Coreia do Sul. Depois nós vamos falar bem direitinho dele, que também são economias fortíssimas, tá certo? Então, nosso ano ele vai se decorrer em cima de quê? Primeiro, conceito de globalização, causa e consequência dele na atualidade. Depois vamos falar especificamente do continente europeu, ver suas subdivisões, tá certo? E depois nós vamos virar para a Ásia. Então, essa é a primeira aula. Depois vocês vão receber o calendário da escola, ver direitinho. E nós vamos ter o nosso próximo encontro, eu acredito que ainda essa semana. Até a próxima aula, então.